Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Denis Jameson e eu quero estar compartilhando mais uma aula de teologia com você. Você que é professor da escola dominical, você que é pregador, você que é obreiro, pastor, essa é a oportunidade de estarmos aprendendo sobre a homilética, a ciência, a arte de preparar sermões e pregá-los. Você talvez recebeu um convite para pregar no culto de domingo e às vezes você se pergunta: o que eu vou pregar? É a minha primeira vez. E às vezes te dá um branco, você não sabe o que pregar, o que falar. Mas a primeira coisa que nós vamos falar nesse vídeo é sobre o compromisso do pregador com Deus, com o Pai das luzes, com Jeová, que é aquele que nos revela os mistérios e os oráculos sagrados da palavra. O apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim, se não pregar o evangelho do Senhor. O próprio apóstolo Paulo também vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero dizer para você que a função primordial da pregação é anunciar a Cristo e a salvação. Sabemos que há vários meios de se pregar a palavra, através da TV, através da internet, através de um culto na praça, até mesmo no culto na igreja. E a pregação, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo deve estar no centro da nossa mensagem. Toda a mensagem dos 66 livros na qual nós fazemos uso da Bíblia Sagrada, que é a matéria da homilética, a matéria da nossa pregação, precisamos apontar para Cristo e para a salvação. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo vai dizer: derrubando os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. O pregador, ele deve toda a sua obediência a Deus. Por isso nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, para que eles possam nos usar com autoridade, com poder e com graça. Uma das primeiras coisas que se deve fazer quando recebemos esse convite é orarmos, é nos debruçar diante da presença do Eterno, esvaziar de nós mesmos, buscar auxílio e ajuda naquele que tem toda a palavra, buscar que ele nos revela o seu texto sagrado, buscar com que ele comunique a sua vontade para a sua igreja. E primeira coisa nesse compromisso com Deus, você nunca pode deixar de ler as Escrituras. Leia, releia, estude, medite nos textos, busque fazer uma exegese do texto. Se você não sabe o que é isso, nós temos uns vídeos logo atrás que você pode estar aprendendo a interpretar um texto bíblico. E nós podemos procurar então um texto a qual o Senhor vai nos levar a meditar, a trazer a palavra para a igreja, e a igreja vai receber a voz de Deus. Então nós temos Deus, o pregador e o ouvinte. Deus comunicando a sua palavra para o pregador e o pregador comunicando a palavra de Deus para a igreja. Então, primeiro, o compromisso do pregador com Deus, a vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus, a vida de jejum, a vida de consagração, a vida de santidade, a vida de renúncia, a vida de entrega no altar de Deus, porque o seu compromisso é com Deus, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Segunda coisa, o compromisso do pregador com a Bíblia Sagrada. Você recebeu o convite
Você falou com Deus, orou, jejuou, consagrou. Agora Deus vai te revelar o versículo, o capítulo, o texto que você vai ministrar a palavra de Deus. E este texto, ele vai ser a palavra que você vai expor, que você vai fazer a sua prédica, que você vai trabalhar, que Deus vai te usar naquele texto, naquele capítulo e naquele versículo. Outra coisa importante que nós não podemos deixar de falar é que toda mensagem ela tem começo, meio e fim. Ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós sabemos que toda mensagem ela precisa de ter um título, um tema. Por mais que você não vai pregar o tema, por mais que você não vai falar do título, essa ideia do assunto, do conteúdo que você vai falar precisa estar na sua mente e no seu coração, porque Deus te comunicou na oração e agora você vai comunicar para a igreja aquele conteúdo. Muitos vão pensar: quanto tempo eu devo pregar? 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 1 hora? É fato que quando você está iniciando, você vai pregar muito pouco, mas com o tempo você vai ver que 1 hora ainda é pouco para o número de conteúdo que você tem, e fora as revelações que Deus ainda te concede para falar com os ouvintes. Mas também temos que tomar cuidado para não se tornar um pregador prolixo, que fala muito, mas comunica pouco, que acha que está falando muitas coisas, mas não está trazendo edificação para a igreja. No tanto que você fale pouco e ainda assim estará falando mais ao seu ouvinte, vai estar falando um conteúdo embasado na palavra de Deus. Então não depende do tempo, mas depende do conteúdo que Deus te deu. Se você recebeu 15 minutos, fale da palavra de Deus. 20, 30, 40, 50, fale de Cristo. É fato que o pregador foi convidado para pregar no culto, e cantaram tantos hinos, canta daqui, canta de lá, tantos louvores. E aí o pastor falou: olha, chegamos no melhor momento, o momento da palavra, e deixou apenas 5 minutos para o pregador pregar. É fato que essa igreja não valoriza a palavra de Deus. Igrejas que cantam-se 20 hinos e colocam 15 minutos para a palavra são igrejas que não valorizam a palavra de Deus, que não valorizam a exposição das Sagradas Escrituras. Mas que você possa ser um pregador do Evangelho a tempo e fora de tempo, que seja num culto na igreja, ou que seja num culto ao ar livre, na rua, num presídio, num hospital, numa escola, mas comunique a mensagem de Cristo. Então nós podemos observar que a homilética, ela é um termo grego que significa literalmente associação, companhia, do verbo homiléu, que significa falar, conversar, comunicar. É a comunicação, é a arte de falar da palavra de Deus, de falar do Evangelho, de falar de Cristo. Há 3 termos em grego, há 3 palavras na cultura grega etimológicas, que são homilos, que significa multidão, turma ou assembleia do povo. Você vai encontrar em Atos capítulo 18, versículo 17, e homilia, que significa associação, companhia, que nós acabamos de falar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, e homiléu, que significa falar, conversar, Lucas capítulo 24, versículo 14. Então o pregador é aquele que fala, que conversa, que comunica a mensagem de Deus. Você não precisa de ficar com medo, porque Cristo já nos deu esta incumbência, uma responsabilidade. Ele disse: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que você precisa ter medo é de falar heresias, falar bobagens. Mas o homem que anda com a verdade, que anda com compromisso com Deus, com compromisso com a palavra, ele não precisa temer nada. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de ousadia. Então, ore, medite na palavra, leia bons livros
e se entregue ao Espírito Santo para que ele possa te usar da forma poderosa para alcançar almas para o reino de Deus. Então nós temos a homilética e ela tem uma relação com outras disciplinas, como eu disse para vocês, da hermenêutica e da exegese, que são a arte de interpretar o texto, sendo que uma é a arte de você interpretar o texto e a outra é a parte de você aplicar o texto. É a parte de expor as ideias bíblicas do texto. Então a homilética é a ciência, é a arte, é a técnica de comunicar o evangelho. A hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto. E a exegese, ela expõe o texto bíblico à luz da teologia bíblica. E a homilética comunica um texto bíblico à luz da pregação bíblica. Se a pregação não for bíblica, não é uma pregação. Então nós sabemos que a mensagem ela precisa ter um título, ela precisa ter uma introdução, um início, um desenrolar, o início da sua prédica. Ela precisa de ter um desenvolvimento, o que você vai argumentar, o que você vai aplicar, qual ilustração que você vai trazer. E ela precisa de ter uma conclusão, um resumo de tudo e o apelo, aonde você vai chamar as pessoas para ouvir o convite que você vai trazer neste sermão. Então nós podemos observar que essas são as características que tem a relação entre a homilética e as outras disciplinas. Você entrou no texto, agora você precisa estudar o contexto do texto, o conteúdo do texto, fazer perguntas ao texto, fazer perguntas ao Espírito Santo, e nisso você vai desenvolver a sua mensagem, a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. A palavra de Deus nos afirma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos de pregar uma palavra bíblica, uma palavra cristocêntrica, como eu já falei, e precisamos de trazer a Bíblia Sagrada para os púlpitos da igreja. Hoje em dia muitas pessoas estão levando chavões, estão levando jargões, estão levando ditado popular, mas não estão falando nada da Bíblia. Estão trazendo filosofia, estão falando de Sócrates, estão falando de Parmenides, estão falando de Flávio Josefo, mas pouco se fala de Cristo. Tem pregadores que falam mais do diabo do que falam do Evangelho, do que falam de Jesus. E isso é um problema que nós precisamos de tomar muito cuidado. O problema não está na palavra de Deus, mas em quem está proclamando e qual a intenção que ele está proclamando a mensagem de Deus. Os pregadores têm que admitir as falhas e os seus erros e voltar a pregar uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem genuína, uma mensagem que fala do Evangelho por completo. Cristo é o nosso modelo de mensagem. Cristo é o nosso professor por excelência, né? O pregador ele é colocado sob tensão e ansiedades desnecessárias. Você não precisa ficar ansioso, não precisa ter medo. Como eu disse, confia no Espírito Santo, porque ele vai te usar. Muitos pastores pregam os mesmos sermões domingo após domingo. Escolhem um texto novo, mas no fim o conteúdo acaba sendo idêntico ao daquele outro velho sermão. A falta de preparo, a falta de dedicação, a falta de se entregar ao estudo bíblico. Hernandes Dias Lopes vai dizer acerca da mensagem expositiva que ela é ler o texto, aplicar o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E ele vai dizer que a pessoa precisa debruçar horas e horas, meditando, orando, buscando, pesquisando, para entregar uma mensagem bíblica. O pregador não pode ser preguiçoso. O pregador não pode ser um pregador que faz ali
em 5 minutos uma mensagem, mas tem que ser aquele que se prepara, que se dedica, que estuda, que analisa, que avalia a mensagem a ser anunciada ao povo de Deus. Mensagem é uma responsabilidade que você precisa levar muito a sério. Falamos de Deus, o pregador, o ouvinte, a comunidade, aqueles que estão recebendo a mensagem. E o pregador, ele não deve pregar o que os ouvintes querem ouvir, mas o que Deus manda ele falar. Nós precisamos de falar contra o pecado, precisamos de falar sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre a sua humilhação, encarnação, sofrimento, morte, ressurreição, exaltação, a sua vinda, o testemunho das Escrituras e da própria experiência, o testemunho do julgamento sobre a incredulidade, o testemunho das promessas para os fiéis. Então, essa é o conteúdo da homilética, é falar da palavra de Deus e do conteúdo da pregação. E a importância da homilética para a igreja, para o pregador, para o pastor, para o evangelista, para o professor da escola dominical. Eu estou aqui com a minha lição da escola bíblica dominical e nós vamos ver que a lição ela é temática, ela traz um tema, a realidade da fé cristã. Ela tem textos bíblicos como referência e tem tópicos, a introdução, o desenvolvimento, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico e a conclusão. Esse é um modelo de mensagem, modelo para você criar as suas próprias pregações. Não ser um pregador que copia os outros, que faz plágios. Na verdade, a pregação não é de ninguém, mas sim do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que revela aquela pessoa também pode revelar a você a palavra sagrada de Deus. Então nós precisamos entender a importância da homilética para a igreja. Ela é importante e ela também é nobre porque interessa exclusivamente pelo bem das almas. Então nós precisamos entender que nós estudamos, nós preparamos o Evangelho. Ele significa despertar, confirmar, estimular, consolidar e aperfeiçoar. Por essa razão, a prédica ela é a característica marcante do cristianismo. Por isso que nós pregamos, anunciamos o Evangelho, porque através dele nós estamos salvando almas para o reino de Deus. Qual que é o alvo da homilética? O alvo é a mensagem evangélica. Podemos ficar satisfeitos com a mera preparação e apresentação da prédica? Quais os objetivos de tanto esforço na preparação, estruturação, meditação e finalmente a pregação do sermão? Para Hawkins, o objetivo da homilética é auxiliar na elaboração de termos que apresentem em forma atraente uma mensagem da palavra de Deus, com tal eficiência que os ouvintes compreendam o que deve fazer e sejam movidos para fazê-lo. Então a sua mensagem ela tem que ser simples a ponto de uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto compreender a sua mensagem. E o material que nós temos para a nossa mensagem é a Bíblia Sagrada. 66 livros. Por isso nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Não apenas para não pecar, mas também para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Queira ser oportuno ou não, mas precisamos fazer isso. E tem alguns tipos de sermão que nós podemos destacar, como o sermão expositivo, o sermão temático, o sermão textual, e todos esses sermões são utilizados por grandes pregadores, por pastores na atualidade. Alguns pensam que é só o sermão expositivo que deve ser pregado, mas não, temos os outros tipos de sermões que também devem ser apresentados para a igreja. Então a gente sabe sobre a meditação do texto,
e também agora sobre a aplicação deste texto. Então nós temos esses 3 modelos de mensagens e nós precisamos de aplicar a mensagem. O que essa mensagem está querendo dizer para o ouvinte? O que esse texto quer? Quais lições este texto traz para nós no século 21? E assim você vai tirando através da meditação a aplicação e nitidamente relacionando o texto bíblico com os seus ouvintes. Então nós podemos avançar mais um pouco para concluirmos este estudo. E as 3 formas principais do sermão, existem outras formas de sermões também, mas os tradicionais das obras homiléticas são esses 3. E o sermão temático, ele é o sermão por tópicos, como eu mostrei para vocês acerca da lição da escola dominical. Cuja a divisão ela é extraída do tema. Então você vai tirar os tópicos do tema que você escolheu e do texto que você escolheu. Temos exemplos, mas vou deixar para que você estude, pesquise. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e nós vamos gravar uma parte 2 ou outros vídeos para estar falando sobre ele. O sermão textual é o sermão cuja sua divisão baseia-se no texto. Nesse caso, divide-se o texto e não o tema. Há 3 modalidades do sermão textual. O sermão textual natural ou puro, aquele cujas divisões são feitas de acordo com as declarações originais do texto. Você vai seguir o texto, o que o texto está falando, tais como se encontram na Bíblia. Em consequência, as subdivisões devem ser constituídas preferencialmente das citações dos textos. O sermão textual analítico, que se baseia em perguntas feitas ao texto, tais como onde, que, por quê, para quê. As respostas são dadas pelas declarações ou frases de que o texto é constituído. Nesses casos, os pontos principais expressam-se em forma de interrogação. E no sermão textual por inferência, as orações textuais são reduzidas a uma expressão sintética, ou a palavra que se encerra o conteúdo, sendo, portanto, a essência da frase ou declaração. Essa modalidade presta-se à análise de textos que não podem ser divididos naturalmente. Então, são mais ou menos esses 3 tipos de sermões textual. E nós temos, por fim, o sermão expositivo. O sermão expositivo é aquele que tira a palavra de Deus, os argumentos principais da exegese ou a exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. O sermão expositivo consiste na exposição, mais a aplicação e a argumentação, a persuasão, a exortação. Uma exposição torna-se um sermão e o mestre torna-se um pregador, no ponto em que é feita uma aplicação ao ouvinte, com vista a alguma forma de resposta em termos de fé ou entrega. Então é mais ou menos isso que nós temos no sermão expositivo. É um sermão que você vai trazer a exegese do texto, o contexto, e vai aplicar para a igreja. E nós podemos então concluir agora este vídeo. Você que tem alguma dúvida, deixe nos comentários para que nós possamos estar estudando, para que nós possamos estar pesquisando e aprendendo junto. Nós sabemos então que você vai ser convidado para pregar em cultos, em festas, em congressos, em seminários. Mas e se você for convidado para pregar num culto fúnebre, um culto mais triste? Ou se você for convidado para pregar numa festa, para ser um orador numa faculdade, para falar de uma palestra? Então é importante você memorizar o seu sermão. E o círculo homilético ele vai trazer, primeiro passo, a oração, a consagração, o compromisso do pregador com Deus e com a palavra. Segundo passo, a escolha do texto.
qual é o texto que eu vou pregar? Qual o texto que eu vou trazer para a igreja? Terceiro passo, a exegese do texto. O que esse texto está falando? Quem está falando? Qual que era o contexto? Para quem que foi falado? Qual que é a cultura? Qual que é a geografia, a localização daquele lugar? Aí você vai estar fazendo a exegese do texto. Não uma exegese, é colocar aquilo que não está no texto. Aí que nasce as heresias. Em quarto lugar, a meditação do texto. Você vai pensar sobre aquele texto, vai estar ali perguntando aquele texto, aplicando na sua vida, aplicando no seu coração, vivendo aquele texto. Em quinto lugar, a aplicação do texto. O que aquele texto quer falar para os meus ouvintes? O que aquele texto, o que nós aprendemos com aquele texto? O que nós podemos trazer de lições daquele texto? Sexto passo, a estruturação da mensagem. Você pode fazer uma redação, pode fazer um esboço, pode estruturar, anotar. É bom você anotar para treinar sua escrita, para treinar a sua oratória, a sua voz, você ler em voz alta o seu sermão, o seu esboço. Em sétimo lugar, a redação da mensagem, que acabamos de falar. Você estruturou, fez a sua redação, fez o seu esboço, agora faz uma redação com a introdução, com o desenvolvimento, com a conclusão, com o tema, e assim vamos passar para o oitavo passo, a memorização da mensagem. Leia a Bíblia 5, 10 vezes, assim o seu sermão também. Leia, releia, medite, pense. Nono passo, a apresentação da mensagem. O cuidado com a voz, não fique gritando, não fique usando jargões, não fique imitando pregadores, não tenha a síndrome do papagaio de imitar outros pregadores, mas seja você mesmo, seja uma pessoa autêntica, usada pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa agradar as pessoas. Você não está aqui para agradar a multidão, mas você está aqui com um propósito de anunciar o Evangelho, a salvação e a Cristo ao máximo de pessoas que você alcançar. Em décimo lugar, avalie a sua mensagem. Procure evoluir, procure crescer, se seja erros na sua pronúncia, do seu vocabulário, que seja erros, talvez de memorização. Avalie a sua mensagem, busca. Você talvez vai ser criticado por algumas pessoas bem intencionadas e por pessoas mal intencionadas. Não pare por causa das críticas, pelo contrário, pegue as críticas, escreva as críticas, trabalhe nas críticas e desenvolva o seu ministério. Agora, não aceite críticas também de pessoas que não construíram nada. Eu já vi tantas pessoas que não pregam, que não fazem nada pelo Evangelho, querendo criticar pregadores. Essas pessoas nós não devemos dar ouvido. Agora, se é uma pessoa que já prega, se é uma pessoa que ama o Evangelho, que ama as Escrituras e fez uma avaliação da sua pregação, falou com você, uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que você ama, que você preza por ela, então pegue essa crítica e construa um castelo para que você possa cada dia mais crescer. Então, sabemos dos cultos evangélicos, solenes, como eu disse para vocês, nem sempre o pregador vai pregar apenas em cultos alegres, em cultos que a igreja vai estar cheia, a igreja vai estar receptiva, a igreja vai estar pentecostal, mas há momentos que você vai pregar numa obra missionária, aonde as pessoas não vão glorificar, não vão adorar, e algumas vão até te criticar, algumas vão estar até torcendo para você falhar. Nesses momentos, você precisa estar com a sua fé baseada em Cristo Jesus. E o pregador que confia em Deus, ele não se decepciona. Então nós sabemos aqui então sobre o compromisso do pregador com Deus, com a palavra, a escolha do texto bíblico, a aplicação do texto bíblico, qual o tipo de sermão que você vai pregar
e você precisa ter isso na sua vida. Sabe o que é? A unção. A unção do Espírito Santo. Você não consegue no seminário teológico, você não consegue na academia de pregadores, você não consegue aprendendo, mas você só consegue através da entrega ao Espírito Santo. O quanto que você ora, o quanto você se dedica à palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo foi bênção para você, curta, compartilha, comente e venha fazer parte dessa família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Você que já é inscrito, um abraço no seu coração do seu amigo Denis. Que Deus abençoe.